O som do zíper fechando foi o barulho mais alto que eu já ouvi na minha vida. Não foi o trovão estourando lá fora, nem a chuva batendo com violência contra a janela do nosso quarto no 10º andar. Foi aquele som metálico, seco e definitivo de uma mala sendo fechada. Aquele pequeno ruído encerrava 10 anos de uma vida. Encerrava promessas, encerrava-o felizes para sempre, encerrava a minha dignidade. Eu olhei para aquela mala preta sobre a cama, e por um segundo, senti um peso no peito tão grande que achei que não conseguiria respirar. Mas a raiva é um combustível poderoso. Ela queima a tristeza, ela cauteriza a dúvida. E naquele momento, eu estava cheio dela. Peguei a alça da mala com força, tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Eu não queria olhar para trás. Eu sabia que se olhasse, veria Helena sentada na beirada da cama, com o rosto escondido nas mãos, os ombros tremendo. Eu sabia que a imagem dela chorando poderia me fazer hesitar, e eu não podia hesitar. Não mais. Eu já tinha hesitado por 6 meses. 6 meses de dúvidas, de noites em claro, de mentiras mal contadas. Chega! Caminhei em direção à porta do quarto, o som das rodinhas da mala no piso de madeira ecoando como um julgamento. 1 passo, 2 passos, 3 passos. Eu já estava quase no corredor quando senti uma mão segurar meu braço. Não foi um puxão forte. Foi um toque fraco, trêmulo, quase desesperado. Parei. Não me virei imediatamente. Respirei fundo, sentindo o cheiro daquele quarto pela última vez. O cheiro dela. Aquele perfume que eu costumava amar, mas que agora me causava náuseas porque eu tinha certeza de que ela o usava para outra pessoa. Não faz isso, Marcos. A voz dela saiu num sussurro quebrado. Por favor, não vá embora assim. Eu me virei lentamente. A cena que vi deveria ter me dado satisfação. Deveria ter me feito sentir vingado. Helena estava pálida, os olhos inchados e vermelhos, o cabelo desgrenhado, usando aquela camiseta velha minha que ela adorava dormir. Ela parecia destruída, mas, em vez de satisfação, senti um nó na garganta. Assim como, Helena, perguntei, e minha voz saiu fria, irreconhecível até para mim. Você quer que eu vá embora como? Agradecendo? Sorrindo? Fingindo que eu não sei o que você tem feito? Ela abriu a boca para falar, mas nada saiu. Ela apenas balançou a cabeça freneticamente, como se tentasse negar uma acusação que eu nem tinha verbalizado ainda. Foi então que ela se colocou entre mim e a porta. Ela bloqueou a saída com o próprio corpo. E o olhar dela, eu preciso que você entenda isso. O olhar dela não era de culpa. Eu já vi culpa antes. Eu já vi o olhar de alguém que foi pego no flagra. Não era isso. O que eu vi nos olhos da minha esposa naquele momento foi pânico, puro e absoluto terror. Ela segurou minhas mãos. As mãos dela estavam geladas, suando frio. Você não pode sair por essa porta, Marcos, ela disse, e agora as lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela. Se você sair agora, você nunca vai se perdoar. Eu ri. Uma risada curta, seca, sem humor nenhum. Eu não vou me perdoar? Você está brincando comigo? Você destrói nosso casamento. Você me transforma num estranho dentro da minha própria casa. E eu é que não vou me perdoar. Eu tentei me soltar, tentei empurrá-la gentilmente para o lado, mas ela se agarrou a mim com uma força surpreendente. E então, ela aproximou o rosto do meu e sussurrou algo. O trovão lá fora estourou exatamente no mesmo segundo, abafando as palavras para qualquer outra pessoa, mas eu ouvi cada sílaba. E o que ela disse fez o meu sangue gelar nas veias. O tempo parou, o som da chuva sumiu, a raiva sumiu. A única coisa que restou foi o som da mala caindo da minha mão e batendo no chão com um baque surdo. Eu olhei para ela, tentando processar, tentando encontrar um traço de mentira naquele rosto, mas só encontrei uma verdade devastadora. Eu achava que sabia de tudo. Eu achava que ela era a vilã da minha história. Eu estava tão enganado que chega a doer fisicamente lembrar disso agora enquanto narro isso para vocês. Antes de eu te contar o que ela sussurrou, antes de você julgar o homem que está partindo ou a mulher que está implorando na porta, eu preciso que você entenda como chegamos até aqui. Porque para entender o final, você precisa ver o começo da queda. Se você já julgou alguém errado na sua vida, se já se arrependeu de palavras ditas com raiva, clica no botão de inscrição agora. Essa história é para você. E me diz aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo. A verdade nem sempre é o que os olhos veem. E o que eu vou te contar agora prova isso da maneira mais cruel possível. Para entender aquele momento na porta, precisamos voltar 6 meses no tempo. 6 meses antes daquela mala ser feita. A nossa vida era perfeita. E eu não digo isso da boca para fora.
Sabe aquele tipo de casal que irrita os amigos solteiros? Éramos nós. 10 anos juntos e ainda tomávamos café da manhã juntos todos os dias. Eu fazia o café, ela fazia as torradas. A gente ria de coisas idiotas logo cedo. Havia toque, havia carinho, havia aquela certeza silenciosa de que, não importava o que acontecesse no mundo lá fora, ali dentro a gente era um time. Eu confiava na Helena mais do que confiava em mim mesmo. Ela era meu norte. Mas então, algo mudou. Não foi de repente. Não foi como um terremoto que destrói tudo de uma vez. Foi mais como uma infiltração. Uma pequena gota de água pingando numa parede, silenciosa, invisível, apodrecendo a estrutura por dentro enquanto a pintura por fora parecia intacta. Começou com o celular. Sempre começa com o celular, não é? Eu me lembro da primeira noite em que senti o gosto amargo da desconfiança. Eram 3 da manhã. Eu acordei com sede e me virei na cama. O quarto estava escuro, mas o rosto da Helena estava iluminado por aquela luz azulada e fantasmagórica da tela do smartphone. Ela estava de costas para mim, digitando rápido. Eu fiquei imóvel. Minha respiração travou. Quem manda mensagens às 3 da manhã? Quem precisa responder algo com tanta urgência no meio da madrugada? Eu fingi que estava me mexendo dormindo, dei um suspiro alto e virei para o outro lado. Imediatamente, a luz se apagou. Ela escondeu o celular debaixo do travesseiro. Eu senti o colchão se mover quando ela se deitou rígida, fingindo dormir também. Meu coração estava batendo tão forte que parecia coar no quarto. Na manhã seguinte, enquanto ela estava no banho, eu fiz algo que nunca tinha feito em uma década de relacionamento. Eu peguei o celular dela. Minhas mãos tremiam. Eu me sentia sujo, um invasor, um criminoso. Mas a dúvida da madrugada anterior tinha plantado uma semente venenosa na minha cabeça. Tentei digitar a senha. A data do nosso casamento. Incorreta. Tentei o aniversário dela. Incorreta. Tentei o dia em que nos conhecemos. Incorreta. Ela tinha mudado a senha. Helena, a mulher que deixava o celular desbloqueado em cima da mesa da cozinha, a mulher que pedia para eu responder mensagens para ela quando estava dirigindo, tinha colocado uma barreira digital entre nós. Enquanto eu olhava para aquela tela bloqueada, pedindo um código que eu desconhecia, ouvi o chuveiro desligar. Larguei o aparelho na mesa de cabeceira como se estivesse queimando minha pele e corri para a cozinha, fingindo preparar o café. Mas naquele dia, o café tinha gosto de cinzas. Foi ali que a era do silêncio começou. Nas semanas seguintes, Helena começou a chegar tarde. Primeiro, eram 30 minutos. O trânsito estava horrível, ela dizia, sem me olhar nos olhos, indo direto para o banho. Depois, passou a ser 1 hora. Reunião de última hora, o chefe me segurou. As desculpas eram clichês, quase preguiçosas, como se ela nem se importasse mais em ser convincente. Eu ficava sentado no sofá, com a televisão ligada sem som, olhando para o relógio na parede, vendo os minutos se arrastarem. Cada minuto de atraso era uma facada. Onde ela estava? Com quem? Por que ela estava fazendo isso com a gente? Eu comecei a notar detalhes. Pequenas coisas que antes passariam despercebidas, agora gritavam aos meus olhos. Um dia, ela chegou em casa com um cheiro diferente. Eu fui abraçá-la, desesperado por um pouco de contato, tentando negar a realidade que se formava na minha cabeça. Quando a apertei contra mim, senti. Não era o perfume dela. Era um cheiro estranho, químico, estéril. Mas minha mente, já envenenada pelo ciúme, traduziu aquilo da pior forma possível. Cheiro de motel, pensei. Cheiro de sabonete barato que tentaram usar para lavar o cheiro de outro homem. Eu me afastei dela bruscamente, sentindo o estômago revirar. Você está cheirando estranho, eu disse, sem conseguir esconder o nojo na minha voz. Ela congelou. Vi os olhos dela correrem de um lado para o outro, procurando uma saída. Ah, é que limparam o escritório hoje com um produto forte. Devo ter ficado impregnada, ela gaguejou. Mentira. Eu sabia que era mentira. E o pior não era a mentira em si. Era ver a mulher que eu amava me olhando nos olhos e mentindo com tanta facilidade. Ou pelo menos, era o que eu achava. Eu comecei a me tornar um detetive da minha própria desgraça. Comecei a checar os extratos do cartão de crédito, procurando gastos em restaurantes, hotéis, presentes. Mas não encontrava nada. Ela era cuidadosa. Ou talvez o outro bancasse tudo. Essa ideia me corroía. A imagem de Helena rindo com outro homem, sendo tocada por outro homem, enquanto eu ficava em casa como um idiota esperando ela chegar, estava me enlouquecendo. Eu parei de dormir. Eu emagreci. Meus amigos começaram a perguntar se eu estava doente. Eu respondia mentalmente. Estou doente de dúvida.
E então veio a noite que eu achei ser a confirmação final. A noite em que o celular dela tocou em cima da mesa enquanto ela foi buscar água na cozinha. Eu não resisti. A tela acendeu com uma notificação de mensagem. Não tinha nome, apenas um número desconhecido. A mensagem era curta, mas para mim, dizia tudo o que eu precisava saber. Dizia: o resultado sai amanhã. Esteja preparada. O resultado sai amanhã. Esteja preparada. Essas 6 palavras ficaram gravadas na minha retina como se tivessem sido marcadas a ferro quente. O que significava estar preparada? Preparada para sair de casa? Preparada para assumir o romance? Eu senti uma onda de raiva tão intensa que tive vontade de jogar o celular contra a parede. Mas eu não fiz isso. Eu não queria que ela soubesse que eu sabia. Eu queria pegar ela no pulo. Eu queria ver a cara dela quando a máscara caísse. Coloquei o celular de volta no mesmo lugar, exatamente no mesmo ângulo, milímetros de precisão para não levantar suspeitas. Quando ela voltou da cozinha com um copo de água, eu estava fingindo ler um livro, mas meus olhos não conseguiam focar em nenhuma linha. Ela pegou o aparelho casualmente, checou a tela e, por uma fração de segundo, vi os ombros dela tensionarem. Ela suspirou, um som pesado e triste que, na minha cabeça distorcida, eu interpretei como impaciência. Quem era? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Ela nem olhou para mim. Ninguém. Só spam da operadora. Mais uma mentira. Mais um prego no caixão do nosso casamento. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Eu fiquei deitado ao lado dela, ouvindo a respiração dela, sentindo o calor do corpo dela, e me perguntando como alguém podia dormir tão tranquilamente guardando tantos segredos. Mas ela não estava dormindo tranquilamente. Ela se revirava, murmurava coisas ininteligíveis, e em um momento, acordou assustada, suando frio. Eu fingi que estava dormindo, é claro. Eu era um covarde. Em vez de abraçá-la e perguntar o que estava acontecendo, eu me afastei para a beirada da cama. A consciência pesada deve ser um inferno, pensei com amargura. No dia seguinte, eu decidi que não ia confrontá-la. Eu ia segui-la. Eu precisava ver com os meus próprios olhos. Eu liguei para o meu trabalho e disse que estava doente. Ironicamente, não era uma mentira completa. Esperei ela sair de casa. Ela estava arrumada, mas não daquele jeito vou encontrar meu amante. Ela usava roupas confortáveis, quase desleixadas, e não tinha passado maquiagem. Isso me confundiu por um momento. Se ela ia encontrar alguém, por que não se arrumar? Talvez o cara goste dela ao natural, pensei, sentindo ciúme queimar meu estômago. Eu a segui de carro, mantendo uma distância segura. O trânsito da cidade estava caótico, e cada vez que eu perdi o carro dela de vista por alguns segundos, meu coração disparava. Ela dirigiu para o centro da cidade, para uma área comercial cheia de prédios espelhados e escritórios. Vi quando ela entrou no estacionamento de um edifício alto e imponente. Estacionei na rua, coloquei um boné e óculos escuros, me sentindo ridículo, como um personagem de filme B, e entrei no saguão logo depois dela. O painel do elevador mostrava que ela tinha ido para o 14º andar. Corri para a placa de identificação das salas no térreo. 14º andar, Mendes e Associados, Advocacia Civil e Familiar. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Divórcio. Era isso. Ela não estava apenas me traindo, ela estava planejando me deixar. Ela estava consultando advogados para saber como tirar metade do que construímos, ou talvez tudo. Minha mente começou a girar. Ela vai alegar o quê? Abandono? Crueldade mental? Ela está montando um caso contra mim enquanto eu durmo ao lado dela. A raiva que eu sentia se transformou em fúria fria. Eu queria subir lá. Queria chutar a porta do escritório e gritar para todo mundo ouvir quem ela realmente era. Mas não fiz isso. Eu voltei para o carro, soquei o volante até minha mão doer e chorei. Chorei de ódio, chorei de humilhação. Se eu tivesse olhado com mais atenção para aquela placa no saguão, se eu não estivesse tão cego pela minha própria narrativa de marido traído, talvez eu tivesse visto. Talvez eu tivesse notado que, ao lado do escritório de advocacia, no mesmo andar, havia uma clínica, Oncocenter, centro de tratamento avançado. Ou talvez, no andar de cima, um laboratório de exames complexos. Mas o viés de confirmação é uma doença. A gente só vê o que quer ver. A gente só procura as provas que confirmam o que já decidimos que é verdade. Eu voltei para casa decidido. Eu não ia esperar ela pedir o divórcio. Eu ia sair antes. Eu ia manter o pouco de dignidade que me restava. As semanas seguintes foram um jogo de xadrez silencioso. Eu comecei a separar dinheiro em uma conta que ela não tinha acesso. Comecei a procurar apartamentos.
E ela parecia cada vez mais fraca. Mas eu não via fraqueza, eu via culpa. Ela chegava em casa pálida, às vezes vomitava assim que entrava. Comia algo estragado na rua, ela dizia, limpando a boca e evitando meu olhar. Eu pensava, deve ser nojo de mim. O corpo dela rejeita a ideia de voltar para essa casa. Que cruel a nossa mente pode ser, não é? Como a gente consegue distorcer a dor do outro para que ela caiba na nossa própria vitimização? Teve um dia que foi o ponto de ruptura. Era o nosso aniversário de 10 anos de casados. Eu tinha comprado um presente, não porque eu queria celebrar, mas porque eu queria ver a reação dela. Um teste final. Comprei um colar caro, algo que estourou meu limite do cartão. Preparei o jantar. Arrumei a mesa. Acendi velas. Fiz tudo com um cinismo teatral. Eram 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite. Nada de Helena. O celular dela estava desligado. Às 11h30, a porta abriu. Ela entrou arrastando os pés. Estava sem cor, os lábios secos, o cabelo preso num coque mal feito. Ela olhou para a mesa posta, para as velas já quase no fim, e começou a chorar. Mas não era um choro de emoção, era um choro de exaustão. Marcos, me desculpa, ela começou. Eu não deixei ela terminar. Eu explodi. Onde você estava? Com quem você estava? No nosso aniversário, Helena? Você tem a coragem de chegar quase meia-noite no nosso aniversário? Eu gritei. Joguei o presente na mesa com força. O prato de porcelana quebrou. Ela se encolheu com o barulho, como se tivesse levado um tapa. Mas ela não gritou de volta. Ela não se defendeu. Ela apenas sentou na cadeira mais próxima, colocou as mãos no colo e ficou olhando para os cacos de porcelana no chão. Eu perdi a hora. Ela sussurrou. Eu adormeci no carro. Adormeceu no carro? Essa era a melhor mentira que ela conseguia inventar? Você acha que eu sou idiota? Eu berrei, aproximando meu rosto do dela. Você acha que eu não sei o que está acontecendo? Você acha que eu não vejo as mensagens? O cheiro estranho? As saídas misteriosas? Ela levantou os olhos para mim. Eram olhos fundos, cercados por olheiras roxas que a maquiagem não conseguia mais esconder. O que você acha que está acontecendo, Marcos? Ela perguntou, com uma calma assustadora. Eu acho que você tem outro. Eu cuspi as palavras. Eu acho que você está esperando o momento certo para me dar um pé na bunda e ficar com ele. Eu acho que você está consultando advogados para me tirar tudo. Ela me encarou por um longo tempo. Um silêncio pesado se instalou na sala, apenas o som da cera das velas pingando na toalha. E então, ela riu. Uma risada triste, sem alegria nenhuma. Você acha que eu tenho outro? Ela repetiu, como se estivesse testando o som das palavras. Quem me dera, Marcos. Quem me dera que fosse isso. Seria tão mais simples. Seria tão menos doloroso para nós dois. Eu fiquei confuso por um segundo. O que aquilo significava? Mas a raiva logo tomou conta de novo. Pare de falar em enigmas. Pare de tentar me fazer sentir culpado. Eu cansei, Helena. Eu cansei de ser o palhaço dessa história. Foi naquela noite que eu decidi que ia embora. Eu não conseguia mais viver naquela casa, dormindo ao lado de uma estranha que me olhava com piedade e desprezo. Passei a semana seguinte organizando tudo em segredo. Aluguei um flat pequeno do outro lado da cidade. Comprei a mala. E chegamos ao dia de hoje. O dia da tempestade. O dia do fim. Enquanto eu arrumava minhas roupas, jogando camisas e calças dentro da mala sem cuidado nenhum, eu ouvia ela no outro quarto. Ela estava quieta demais. Normalmente, ela estaria ouvindo música ou assistindo TV. Mas a casa estava em silêncio, exceto pelo som da chuva. Quando fechei o zíper da mala, aquele som metálico que eu descrevi no começo, eu senti que estava fechando o zíper de um saco para cadáveres. Estava enterrando nós dois. E agora estamos de volta ao corredor. Eu com a mala na mão, ela bloqueando a porta, a chuva caindo lá fora e o trovão explodindo no céu. O que você disse? Eu perguntei, minha voz falhando, o eco das palavras dela ainda ressoando na minha cabeça, mas meu cérebro se recusando a processar. Ela respirou fundo, uma respiração que pareceu doer nos pulmões dela, e repetiu, dessa vez mais alto, mais claro, sem o trovão para esconder a verdade. Ela tirou uma peruca que eu nem sabia que ela estava usando. O cabelo dela, aquele cabelo longo e castanho que eu amava acariciar, veio junto com a peça sintética. Embaixo, havia apenas falhas, tufos ralos de cabelo caindo, o couro cabeludo visível e pálido. Eu disse que não tenho outro homem, Marcos. Eu tenho 3 meses de vida, talvez menos. A mala caiu da minha mão. O baque foi surdo, mas eu senti como se o chão tivesse desaparecido.
O mundo girou. As paredes do corredor pareceram se fechar sobre mim. O que? Eu sussurrei, incapaz de formular uma frase completa. Ela caiu de joelhos, não aguentando mais o peso do próprio corpo, e a bolsa dela virou no chão. De dentro dela, não saíram papéis de divórcio, não saíram cartas de amante, saíram cartelas de remédios, frascos com nomes que eu não conseguia pronunciar. Exames com o logotipo daquele hospital, daquela clínica ao lado do escritório de advocacia. Câncer, Marcos, ela soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Estágio 4. Já espalhou. Não tem cirurgia. Não tem cura. Eu olhei para ela, ajoelhada no chão, careca, frágil, destruída. E depois olhei para a mala. Para minha mala cheia de roupas, cheia de orgulho, cheia de certezas idiotas. Eu me senti o menor homem do mundo. Eu me senti um verme. Por que? Minha voz saiu estrangulada. Por que você não me contou? Por que você mentiu? Por que me deixou pensar que... Ela levantou a cabeça e me olhou com aqueles olhos fundos e cheios de lágrimas. Porque eu vi como você sofreu quando sua mãe morreu, Marcos. Eu vi você definhar. Eu vi você perder o brilho nos olhos por 2 anos. Eu não queria que você passasse por isso de novo comigo. Eu queria que você me odiasse. Eu queria que você me odiasse, ela continuou, a voz embargada pelo choro que ela tentava segurar há meses. É mais fácil superar o ódio do que o luto, Marcos. Eu queria que você saísse dessa casa com raiva, que você me xingasse, que você encontrasse outra pessoa rápido e pensasse, ainda bem que me livrei daquela traidora. Eu queria te libertar da dor de ser viúvo aos 30 anos. Eu queria te poupar de me ver definhar numa cama de hospital. Cada palavra dela era um soco no meu estômago, uma facada no meu coração. A lógica distorcida e amorosa dela, ela estava se sacrificando 2 vezes, uma pela doença, e outra pela minha felicidade futura. Ela estava disposta a morrer sozinha, com a reputação destruída, sem o apoio do marido, só para que eu não sofresse a perda. Que tipo de amor é esse? Que tipo de força sobre-humana é necessária para fazer isso? Eu caí de joelhos na frente dela. Não importava mais a mala, não importava mais o apartamento alugado, não importava meu orgulho ferido. Eu abracei as pernas dela, escondi meu rosto no colo dela e chorei. Chorei como uma criança. Chorei como um homem que acabou de perceber que estava prestes a cometer o maior erro da sua vida. Me perdoa, Helena. Me perdoa, meu amor, eu repetia sem parar, molhando a calça dela com minhas lágrimas. Ela colocou a mão na minha cabeça, acariciando meu cabelo, aquele toque familiar que eu tanto sentia falta e que tinha interpretado como rejeição nos últimos meses. Não chora, Marcos. Por favor, não chora. Era isso que eu queria evitar, ela sussurrou, a voz dela também quebrada. Ficamos ali, no chão do corredor, abraçados, enquanto a tempestade lá fora parecia insignificante perto da tempestade que acontecia dentro de nós. Eu olhei para os papéis espalhados no chão. As datas dos exames batiam exatamente com as datas dos atrasos dela. O resultado sai amanhã da mensagem no celular, era uma biópsia. O esteja preparada não era uma ameaça de amante, era um aviso médico. O cheiro estranho não era motel, era quimioterapia. O cansaço não era tédio do casamento, era o corpo dela lutando uma guerra perdida. A falta de apetite, a perda de peso, a palidez, tudo estava ali, na minha frente, o tempo todo. Mas eu estava cego. Cego pelo meu ego. Cego pela minha insegurança. Eu tinha transformado a luta dela pela vida em uma novela barata de traição na minha cabeça. Quanto tempo? Perguntei, levantando o rosto e segurando as mãos dela. As mãos que agora pareciam tão finas, tão frágeis. Os médicos deram 6 meses no começo. Isso foi há 3 meses, ela respondeu, desviando o olhar. O tratamento não está respondendo como eles esperavam. É agressivo demais. Por isso eu parei de ir nas últimas sessões. Eu não queria passar meus últimos dias vomitando e careca numa clínica fria. Eu queria ficar em casa. Eu queria ficar perto de você, mesmo que você estivesse me odiando. A confissão dela me destruiu de novo. Ela tinha desistido do tratamento não só porque não funcionava, mas porque queria normalidade. E eu tinha dado a ela o oposto disso. Eu tinha dado frieza, silêncio e acusações veladas. Naquela noite, a mala foi desfeita. Mas não foi uma celebração, foi um velório antecipado. Eu coloquei as roupas de volta no armário com uma sensação de urgência desesperada. Cada camisa que eu pendurava era um minuto que eu tinha perdido. Cada par de meias que eu guardava era uma oportunidade de carinho que eu tinha desperdiçado com desconfianças idiotas. Helena sentou na cama, exausta, e eu vi, pela primeira vez sem a lente do ciúme,
o quanto ela estava doente. Ela não tinha forças nem para tirar os sapatos. Eu me ajoelhei e tirei os sapatos dela. Massageei os pés dela, inchados pela medicação. Ela sorriu, um sorriso fraco, mas genuíno. Faz tempo que você não faz isso, ela disse. Faz tempo que eu sou um idiota, eu respondi, engolindo o choro. Nos dias seguintes, nossa rotina mudou completamente. Eu pedi licença do trabalho. Indeterminada, eu disse ao meu chefe: minha esposa precisa de mim. Não importava a carreira, não importava dinheiro, não importava nada além de estar ali. Eu me tornei a sombra dela. Eu aprendi a dar os remédios nos horários certos. Aprendi a fazer as massagens para aliviar as dores nas articulações. Aprendi a cozinhar as únicas coisas que o estômago dela aceitava: caldos leves, gelatinas, torradas sem manteiga. E conversamos. Meu Deus, como conversamos! Tiramos o atraso de meses de silêncio. Ela me contou sobre o medo paralisante de morrer. O medo de não ver nosso sobrinho crescer. O medo de me deixar sozinho. Eu tinha um plano, ela me contou numa tarde, enquanto estávamos sentados na varanda, ela enrolada em 3 cobertores. Apesar de fazer calor, eu ia fazer você brigar comigo. Ia fazer você sair de casa. E quando eu estivesse perto do fim, eu ia para uma casa de repouso, para um hospício. Eu tinha deixado uma carta para você, para ser entregue depois que eu fosse, explicando tudo, dizendo que eu te amava e que fiz isso para te proteger. Eu apertei a mão dela. Esse foi o plano mais estúpido e mais corajoso que eu já ouvi, eu disse, tentando sorrir, mas meus olhos estavam marejados. Você ia me roubar o direito de me despedir, Helena. Você ia me roubar o direito de segurar sua mão. Ela me olhou séria. Eu ia te roubar a dor, Marcos. A dor é egoísta. Quem fica sofre mais do que quem vai. Mas ela estava errada. A dor compartilhada é menor. O fardo dividido pesa menos. E naqueles meses finais, apesar da tristeza onipresente, nós fomos felizes de um jeito estranho e profundo. Nós vivemos cada dia como se fosse uma vida inteira. Assistimos a todos os filmes que gostávamos. Ouvimos nossas músicas. Rimos de coisas que só nós entendíamos. O amor, quando tem prazo de validade, fica mais intenso. Fica urgente. Não há tempo para brigas bobas, para orgulho, para depois eu faço. Só existe o agora. O eu te amo dito hoje tem peso de ouro, porque pode não haver amanhã para repeti-lo. Eu me lembro de uma noite específica. Ela estava com muita dor. Os remédios já não faziam tanto efeito. Ela gemia baixinho, tentando não me acordar, mas eu estava acordado. Eu sempre estava acordado. Tá doendo muito? Perguntei no escuro. Tá, ela respondeu, a voz um fio. Eu me deitei atrás dela, abracei o corpo dela que agora era quase só pele e osso, e comecei a contar histórias. Histórias do nosso começo. Do dia em que nos conhecemos na faculdade. Do dia em que o pneu do carro furou na chuva e a gente trocou rindo e encharcados. Do nosso casamento, quando o padre errou meu nome e chamou de Márcio. Fui contando até sentir a respiração dela acalmar, até ela pegar no sono embalada pelas memórias da nossa vida juntos. E foi ali, no escuro do quarto, ouvindo o coração dela bater fraco contra as minhas costas, que eu entendi a dimensão do que eu quase fiz. Se eu tivesse saído por aquela porta, se eu tivesse entrado naquele táxi com a minha mala e meu orgulho, eu estaria agora em um apartamento frio, achando que era um homem traído, enquanto ela estaria aqui, sozinha, morrendo no escuro. Eu teria recebido a notícia da morte dela por terceiros. A Helena faleceu. E o peso? A culpa? Como eu viveria com isso? Como eu me olharia no espelho sabendo que abandonei a mulher da minha vida no momento em que ela mais precisava de mim, só porque eu era inseguro demais para perguntar a verdade? Só porque eu preferia acreditar na minha fantasia de vítima do que confiar nela? O tempo passou rápido demais. Os meses viraram semanas. As semanas viraram dias. Ela foi ficando mais fraca, dormindo mais, falando menos. O médico vinha em casa agora. Cuidados paliativos. É questão de dias, ele me disse no corredor, com aquele olhar profissional de compaixão que eles treinam na faculdade. Eu voltei para o quarto, engolindo o choro, e sentei ao lado dela. Ela abriu os olhos. Aqueles olhos que um dia foram castanhos vibrantes e agora estavam opacos, leitosos. Mas ela sorriu. Você ficou. Ela sussurrou. Eu fiquei, eu respondi, beijando a testa dela. Eu nunca vou embora, Helena. Nunca. Ela apertou minha mão com uma força surpreendente para alguém naquele estado. Obrigada por não acreditar na minha mentira, Marcos. Obrigada por estragar meu plano. Eu ri entre lágrimas. Seu plano era horrível, meu amor.
Eu sou muito melhor em improvisar. Ela fechou os olhos de novo. A respiração dela ficou mais lenta, mais espaçada. Eu sabia que estava chegando o fim. Eu não saí do lado dela. Segurei a mão dela durante horas. Falei para ela que estava tudo bem, que ela podia ir, que eu ia ficar bem, que eu perdoava ela por tentar me afastar, e que eu me perdoava por ter duvidado. Pode ir descansar, Helena. Eu te amo. A gente se vê logo. Pode ir descansar, Helena. Eu te amo. A gente se vê logo. Foram as últimas palavras que eu disse para ela naquela noite. Ela sorriu mais uma vez, um sorriso que parecia já pertencer a outro lugar, e fechou os olhos. A respiração dela foi ficando cada vez mais suave, como a brisa de fim de tarde, até que parou. Não houve luta, não houve grito. Houve apenas o silêncio preenchendo o quarto, um silêncio pesado e sagrado que dizia, acabou. Ela tinha ido. Minha esposa, minha melhor amiga, minha traidora imaginária, tinha partido. Eu fiquei ali, segurando a mão dela que esfriava lentamente, e não chorei imediatamente. Eu senti um vazio, um buraco negro se abrindo no meu peito, sugando toda a luz, toda a alegria, todo o futuro que a gente tinha planejado. O enterro foi 2 dias depois. Estava chovendo, claro. Parece que o céu sempre chora quando a gente perde o chão. Eu vi o caixão descer, vi a terra cobrir a madeira, e me senti anestesiado. As pessoas vinham me abraçar, diziam aquelas frases prontas de consolo que não consolam ninguém. Ela descansou, ela está num lugar melhor, Deus sabe o que faz. Eu acenava com a cabeça, agradecia, mas por dentro eu queria gritar. Eu queria gritar que não estava tudo bem, que o lugar dela era aqui comigo, que Deus tinha levado a pessoa errada. Quando todos foram embora e eu voltei para nossa casa vazia, a realidade me atropelou. O cheiro dela ainda estava nos travesseiros. A xícara que ela usou pela última vez ainda estava na pia. O livro que ela estava lendo ainda estava na mesinha de cabeceira, marcado na página 142. Foi só então que eu lembrei da carta, aquela que ela mencionou na varanda. Eu tinha deixado uma carta para você, explicando tudo. Eu revirei as gavetas do escritório dela como um louco. Onde estaria? No meio de contas pagas? Dentro de um livro? E se ela tivesse jogado fora quando decidiu me contar a verdade? O pânico tomou conta de mim. Eu precisava ler aquilo. Eu precisava de mais um pedaço dela, mais uma palavra, mais uma prova de que aquele amor distorcido e sacrificial era real. Encontrei um envelope pardo no fundo da gaveta de meias dela. E estava lacrado, escrito à mão, com a letra dela, aquela letra redonda e bonita que eu conhecia tão bem, para o Marcos. Ler apenas quando eu não estiver mais aqui. Minhas mãos tremiam tanto que eu rasguei o envelope ao tentar abrir. Tirei 2 folhas de papel pautado, cobertas de tinta azul. Sentei no chão do quarto, encostado na cama onde ela morreu, e comecei a ler. A data no topo da página era de 4 meses atrás, exatamente na época em que eu comecei a desconfiar. Exatamente na época em que eu achei que ela estava dormindo com outro. Meu amor, começava a carta. Se você está lendo isso, é porque eu consegui. Ou talvez, é porque eu falhei e você me descobriu antes. Mas se tudo correu como eu planejei, você provavelmente está me odiando agora. Você deve estar com raiva, achando que eu sou a pior mulher do mundo. E eu espero, do fundo do meu coração, que você esteja. Porque a raiva vai te fazer seguir em frente. A saudade paralisa, Marcos, mas a raiva movimenta. Eu sei que parece cruel. Eu sei que você não merece ser enganado. Mas eu não suportaria ver o seu olhar de pena. Eu não suportaria ver você se transformando naquele homem triste cinza que você foi quando perdeu sua mãe. Eu queria que você se lembrasse de mim bonita, forte, independente. Mesmo que essa independência fosse uma mentira para esconder minha fraqueza. Eu precisei parar de ler. As lágrimas embaçavam minha visão. Eu soluçava alto, sozinho naquela casa grande demais. Ela me conhecia tão bem. Ela sabia exatamente como eu reagiria à dor, e tentou manobrar o destino para me proteger. Que arrogância nossa, de achar que sabemos o que é melhor para o outro, não é? Mas ao mesmo tempo, que amor imenso é necessário para abrir mão da própria reputação, do próprio conforto, só para poupar o coração de quem se ama. Voltei a ler. Não procure culpados. Não foi o cigarro que eu nunca fumei, não foi a comida, não foi o estresse. Foi apenas a vida sendo a vida, aleatória e injusta. O médico disse que eu tenho pouco tempo, e eu decidi que vou usar esse tempo para garantir o seu futuro, não o meu. Eu organizei tudo, Marcos. Os papéis do seguro de vida estão na pasta azul. A escritura da casa está no cofre.
Eu paguei todas as dívidas que a gente tinha. Você vai ficar bem financeiramente. Eu sei que dinheiro não compra felicidade, mas compra tempo. Tempo para você se curar. Tempo para você se reencontrar. E quando você se reencontrar, por favor, não se feche. Não use a minha morte como desculpa para se trancar no mundo. O amor vale a pena, mesmo quando ele acaba cedo demais. A carta terminava com um pedido. Um pedido simples, mas que me fez desabar de vez. Só te peço uma coisa, não se arrependa do nosso tempo juntos. Nem das brigas, nem do silêncio, nem da distância desses últimos meses. Tudo isso foi parte da nossa história. E eu amei cada segundo da nossa história, até os segundos em que eu fingi não te amar. Adeus, meu amor. Seja feliz. Por nós dois. Eu fiquei ali sentado até o amanhecer. O sol nasceu tímido, iluminando a poeira que dançava no ar, indiferente à minha dor. Eu reli aquela carta 1000 vezes, e a cada leitura, a culpa que eu sentia ia se transformando em outra coisa, em gratidão. Gratidão por ter tido uma mulher que me amou a ponto de tentar se tornar a vilã para me salvar. Gratidão por eu não ter saído por aquela porta. Gratidão por ter tido a chance de segurar a mão dela até o fim e dizer a verdade, que eu a amava, não importava a doença, não importava a dor, não importava o tempo. Mas a vida não para a gente fazer o luto, né? A vida continua, brutal e implacável. Nas semanas seguintes, eu tive que lidar com a burocracia da morte. Inventário, cartório, banco. E em cada lugar que eu ia, eu descobria mais um detalhe do cuidado dela. No banco, o gerente me disse: sua esposa veio aqui há 3 meses. Ela deixou tudo preparado para a transferência ser automática. Ela disse que não queria que você tivesse dor de cabeça com papelada. Na seguradora, Dona Helena revisou a apólice 2 vezes para ter certeza de que cobria tudo. Ela tinha passado os últimos meses da vida dela, enquanto o corpo dela falhava, cuidando de mim. E eu? Eu tinha passado esses mesmos meses cuidando do meu próprio umbigo, nutrindo meu ciúme, alimentando meus fantasmas. Essa realização me mudou. Eu parei de sentir raiva do tempo perdido. Eu entendi que o tempo não foi perdido, ele foi vivido da única maneira que a gente sabia viver naquele momento. Com medo, com erros, mas com amor. Um amor imperfeito, humano, cheio de falhas, mas real. Eu comecei a visitar o túmulo dela todo domingo. Levava as flores que ela gostava. Sentava na grama e conversava com ela. Contava como foi minha semana. Contava as fofocas do bairro. Contava que eu tinha aprendido a fazer o café do jeito que ela gostava, mas que as torradas ainda queimavam de vez em quando. E, estranhamente, eu sentia que ela estava me ouvindo. Eu sentia uma paz que eu não conseguia explicar. Um dia, eu estava saindo do cemitério e vi um casal brigando perto do portão. Eles eram jovens, bonitos, cheios de vida. O rapaz gritava: "Eu não acredito em você. Você está mentindo." A moça chorava, tentando explicar. Eu parei. Aquela cena era um espelho do meu passado. Eu me vi naquele rapaz. Eu vi a minha arrogância, a minha certeza cega. Eu tive um impulso de ir até lá, segurar ele pelos ombros e dizer: para agora. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se essa é a última conversa que vocês vão ter. Não desperdiço agora com desconfiança. Escuta, só escuta. Mas eu não fui. Eu não sou um profeta, sou apenas um homem que aprendeu a lição do jeito mais difícil. Eu apenas olhei para eles com tristeza e continuei meu caminho. Mas aquele momento ficou na minha cabeça. Quantos casais estão, neste exato momento, destruindo o que tem de mais precioso por causa de orgulho? Por causa de suposições? Por causa de senhas de celular e atrasos mal explicados? Eu voltei para casa e olhei para a mala. Aquela mala preta que eu tinha comprado para fugir. Ela ainda estava no canto do armário, pegando poeira. Eu a peguei, abri o zíper. Estava vazia. Vazia de roupas, vazia de rancor. Eu decidi que nunca mais usaria aquela mala. Ela era um monumento ao meu erro. Eu a doei no dia seguinte. Doei para alguém que precisasse viajar por motivos felizes, não para fugir da própria vida. A casa ainda parece grande demais sem ela. Às vezes, eu ainda acho que ouço a chave girando na porta. Às vezes, eu acordo no meio da noite e procuro o corpo dela ao meu lado. A dor da perda não some, ela apenas muda de forma. Ela deixa de ser uma faca afiada que corta carne e vira um peso constante, uma mochila que a gente se acostuma a carregar. Mas junto com a dor, veio a clareza. A clareza de que o amor não é sobre posse, não é sobre controle, e definitivamente não é sobre não ter segredos.
Às vezes, os segredos são a maior prova de amor que alguém pode dar. Helena guardou o segredo da morte dela para proteger a minha vida. E eu vou guardar a memória dela para honrar a morte dela. Eu aprendi que a confiança é um tecido frágil. A gente rasga ele com muita facilidade, mas a gente também pode remendar. Só que o remendo nunca fica invisível. A cicatriz fica lá. No meu caso, a cicatriz é a saudade. Mas é uma cicatriz que eu toco com carinho, porque ela me lembra que o que a gente viveu foi verdadeiro. E se você, que está me ouvindo agora, está passando por um momento de dúvida no seu relacionamento, se você está achando que o seu parceiro está distante, frio, estranho, antes de acusar, antes de gritar, antes de fazer as malas, pergunte, mas pergunte com o coração aberto, não com o dedo apontado. Olhe nos olhos, toque, esteja presente, porque a gente nunca sabe o que o outro está carregando em silêncio. A gente nunca sabe se o distanciamento é desamor ou se é uma tentativa desesperada de proteção. Não cometa o meu erro. Não espere a tempestade cair, o trovão estourar e a porta ser bloqueada para descobrir a verdade. A verdade, às vezes, chega tarde demais. E o tarde demais é um lugar solitário onde ninguém quer viver. Eu tive sorte. Eu tive a chance de voltar do corredor. Eu tive a chance de largar a mala. Mas nem todo mundo tem essa segunda chance. Às vezes, a pessoa sai pela porta e nunca mais volta. Às vezes, a pessoa morre antes de você conseguir pedir desculpas. Então, não deixe para depois. O depois é uma promessa que a vida não é obrigada a cumprir. Ame hoje. Perdoe hoje. Escute hoje.